3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Cristiane Evelim. E no episódio de hoje eu convidei a Cris, que é uma das primeiras alunas aqui da Camon. Yes! Lá de 2015, início de 2015, no final de 2014, ela entrou. Na verdade, eu nem sabia que ela era tão das antigas. Esses dias aí, a gente estava conversando ali embaixo, ela falou. Aí eu fui ver as fotos da época. E aí eu vi lá que ela estava lá nas fotos desde o início, ela e o Rafa, que é o marido dela. E a gente conversa muito depois dos treinos aqui sobre vários assuntos. E a Cris, na verdade, ela é uma treinadora de cães, né? E eu convidei ela aqui hoje porque eu queria entender, né, o que uma treinadora de cães tem a ver com CrossFit. Então conta aí, Cris, como é que foi a sua jornada de você entrar? Como é que você descobriu a gente? Por que você resolveu entrar dentro dessa modalidade? O que você estava buscando na época, se é que você ainda lembra disso? Lembro um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive dificuldades em buscar um esporte. Sempre. Então, fiz algum esporte, mas sempre relacionado à educação física no colégio, alguma coisa assim. Mas nunca tinha me proposto a ir testar e ficar um tempo no esporte, né? Então, essa era a sua prática de atividade física era limitada à educação física da escola? Educação física, ou eu estudava num colégio que ele me dava a opção de fazer numa academia, se eu quisesse. Entendi. A educação física poderia ser em academia. E aí eu ia pra academia, fazia pilates, menos musculação, odiava musculação, nunca gostei de ficar numa academia. E aí eu sempre procurava aqueles esportes mais suaves. Pilates, alongamento, etc, etc. Mas eu sempre tinha desculpas para não ir para aula, né? E aí foi quando o Rafa, que é o oposto de mim, ele sempre entrou em exercícios, mas ele sempre se mantinha, continuava praticando. Então ele fez karatê, mudou de faixas e ficou muito tempo no karatê. Não sabia aí, legal. Foi. Ele é apaixonado por karatê. Mas ele entrou no CrossFit e ficou, você podia entrar, você podia ir fazer uma aula e tal. Então eu fui, na verdade, motivada para ir para o CrossFit por ele. Um pouco por, tá bom, que droga. Sei que essa pergunta não se faz ainda mais num podcast, mas com quantos anos você tá? Eu tô com 33. Então, não tem problema nenhum. Estou ótima, posso falar a minha idade. Menos 5, você estava com 28. Então você 28. Já tinha. A época de escola já tinha acabado? Já tinha acabado há muito tempo. O que eu fazia era, vou andar de bike no parque da cidade. Vou dar uma corridinha ali, mas nunca uma coisa mais regular. Frequente, mais regular, com horário e tal. Nunca. E a idade ajuda, né? Quando a gente é mais novo, eu sempre fui uma pessoa magra. Então, isso era uma coisa que me desmotivava a fazer exercício. Porque eu nunca senti necessidade, através da parte visual, eu preciso emagrecer. Que é o que muita gente, né, busca hoje em dia. Então, a maioria das pessoas que procuram a Camon, no início... para emagrecer. Não é, eu quero ganhar massa muscular, ficar forte. Não, eu quero emagrecer. E condicionamento físico também é uma segunda opção. Exatamente. Aí depois que começam a descobrir outras coisas, aí muda. Mas no início é isso mesmo. Pois é, então eu entrei no CrossFit muito mais para agradar o meu marido. Agora ele tá sabendo disso. Do que eu vou tentar para ser frequente, para ter uma consistência. Não, zero. E aí acabei entrando na Camon e... E você achou, quando você entrou, você foi mais para fazer uma aula uma semana? Ou você já tinha, vou fazer um mês? Como é que foi? Você já tinha um tempo estabelecido? Não, eu fechei, eu acho que um pacote de 6 meses. Então você já entrou... Só que 2 vezes na semana.
Tá. Falei, Compromisso cara, mais longo com uma frequência baixa. Exatamente. E aí, exatamente. você lembra quanto tempo você ficou fazendo 2 vezes? Ai, muito tempo, Adriano. É? Muito. Eu acho que anos. É mesmo? Acho que 2 anos. 2 anos eu fiquei fazendo 2 vezes, porque eu que já criava aquela desculpa. Ai, tá doendo. Eu preciso... Meu corpo tá doendo. Ai, não vou hoje porque tá doendo. Isso é legal você falar isso, porque às vezes, né? Por ser pouca a frequência, acaba que às vezes é pior, dói mais, você sente mais do que se você fizesse 3 ou 4. Isso né? eu sei hoje. Hoje eu sei você que vê. eu faço 5 vezes. Você faz 5 hoje. 5 vezes. Porque existe um efeito, né? Que a semana tem 7 dias. Se você faz 2, você fica 5 dias sem fazer. Então, cada vez que você vai treinar, é mais ou menos como se você estivesse voltando. Se você faz 5, como é que você faz hoje, quando você não faz, é que o corpo acha estranho. É o contrário, né? Que você tem mais dias fazendo do que não fazendo. Então, o corpo ele se adapta à atividade física e ele sente mais falta quando não tem. Quando você faz menos frequente, pode ser que isso aconteça. Mas 2 é melhor que 0. Então, às vezes a pessoa está fazendo 0. Então não quero fazer 2 porque vai ter esse problema. Mas 2 é melhor que 0. 3, Com certeza. 3 pode ser melhor que 2, 4, 5. Tem gente que E eu faz 6, acho 7. até que mentalmente, assim, para mim foi bom 2 vezes no início para criar exatamente essa rotina. Porque... Ainda tem isso. Fazer 2 é mais difícil psicologicamente. Você acha? Por causa da rotina. Porque na maioria dos dias você não está fazendo. Então você tem a rotina de não ir. Você fica 5 dias não indo e só 2 indo. Então eu acho mais difícil você manter 2 do que manter mais até. Tá, entendi. Mas funcionou para você. Funcionou. Individualidades. Exatamente. Mas assim, foi um longo tempo brigando comigo. Para te falar a verdade, assim, internamente, eu passei, acho que pelo menos uns 2 anos vindo fazer CrossFit, sofrendo. Me esforçando muito para sair de casa e vir. Eu fui pegar essa consistência de gostar mesmo, acho que depois de 2 anos. De vir por um hábito. Então, eu te falo assim, que eu acho Parabéns que... Parabéns por ter aguentado. Eu fui criar um hábito de vir gostando, eu acho que depois de uns 2 anos. Nossa, quando eu comecei... né? Eu abri a Camon e eu comecei a treinar quando eu abri, né? Minha terceira aula de CrossFit da minha vida foi dentro da Camon. A minha ideia era praticar escalada 2 vezes por semana e CrossFit 3. Então eu ia fazer atividade física 5 dias. Aí na primeira semana eu fiz segunda e aí terça eu ia escalar. Aí eu acho que eu vou... Fui para escalar e aí eu vi o treino. Eu vou treinar o cross. Aí eu fiz o cross. E aí na quarta era cross. E aí na quinta era escalada. Aí eu fui pra escalar. Vou fazer CrossFit de novo. Eu aguentei 3 dias, acho que eu consigo fazer hoje. Aí eu fiz 4, fiz 5. Aí na semana seguinte a mesma coisa. E quando eu vi, eu tava fazendo 5 vezes e nunca mais tinha escalado. Mas assim, eu acho que eu demorei, não foi por fatores externos. Até pra explicar aqui, né? Não foi por fatores externos do tipo... o box é isso, as pessoas são chatas. Um exemplo, tá? Que eu tô dando. Não, era interno. Era uma luta minha interna de parar de colocar desculpas para as coisas, entendeu? Então era uma luta interna, porque o ambiente era irado, os professores irados, as músicas massa, sacou? Era uma luta interna minha que eu tinha ali nesses 2 anos de descoberta, né, interna, pessoal, de hobbies, uma coisa que, cara, Você tinha algum medo de fazer mais vezes? Tinha. Medo de me machucar. Você acha que se fizesse mais vezes você poderia acabar se machucando? Sim, porque quando a gente não está acostumado com o exercício, dói. Sim. Até o corpo acostumar, sempre vai doer um pouquinho, mas você acaba acostumando e sabendo que aquilo é normal, né, natural ali. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Quando você entende exatamente isso, quando você entende que aquilo faz parte do seu processo, do processo do seu corpo, até do processo mental de superação, as coisas ficam igual você lindas. Vai estudar. Você estuda, fica cansado, dá um sono, você fecha o livro porque
cansou, Exatamente. né? Faz parte do processo você cansar um pouco de ler, de estudar. Tira ali uma power nap, 15 minutos e volta. E atividade física é a mesma coisa. Cansaço é um sinal de que o treino tá começando a dar efeito, né? Se você não sentir nada, o treino... Exatamente, não tá fazendo efeito. Mas é isso. Essa foi a minha jornada. Legal. E aí, você, hoje em dia, você está trabalhando como educadora canina, o termo é esse? Educadora canina. Muitos conhecem como adestrador. É a mesma coisa? Tem diferença? Não? Tem diferença entre adestramento e educação. Qual que é a diferença? Você quer saber a diferença? Eu acho que isso pode ser aplicado na vida, pode, né? Pode, com certeza. O adestramento, eu ensino comandos de obediência. Então, dando um exemplo, eu vou ensinar pro... Finge que eu sou um cachorro, Tá vai. bom. Na verdade, eu não vou ensinar o cachorro, eu vou ensinar o dono. Ah, olha aí. Então finge que eu sou um dono de cachorro. Essa é a grande diferença. Mas eu vou ensinar o dono... Finge que meu filho é um cachorro e eu sou dono dele. Olha aí. Mas eu Filho, ensino... não tô pensando em te adestrar, tá? Não. Tô sim. Não. Eu já adestrei o Rafa, tá? Eu adestro o Rafa 24 horas. Eita, ele vai ouvir esse podcast aí. Bom, vamos lá. Eu ensino comando de obediência, que é o quê? Senta, deita, fica. Comandos de obediência. Vem, tá? Rola, dá pata. Isso é adestramento. Isso é adestramento. Okay. Você ensina comandos de obediência. E o educação? Educação, ele é muito além do que um adestramento. Educação, ele vai desde de você ensinar o dono a como fazer um manejo correto do cão dentro da casa, a falar pro dono, meu cachorro tá fazendo xixi por todos os lugares da casa. Eu quero ensinar que ele faça no tapetinho. Não é o adestramento. Não vou precisar ensinar um comando de obediência, eu vou precisar orientar o tutor quando ele fizer no lugar certo, você reforça positivamente, né, que eu trabalho com uma metodologia de reforço positivo, eu não trabalho com punição. Uhum. E isso daí se encaixa totalmente eu acho que tem ao esporte e etc. Dar aula, lidar com filho, exatamente, com família, com pessoas, qualquer pessoa. Alunos e tal. Exatamente. E aí, o adestramento, ele é uma ferramenta para educação. Entendi. Sacou? Qual que é o maior problema que donos de cachorro têm? No CrossFit, as pessoas mais procuram para emagrecer, né? Sim. Geralmente. Tá, o maior problema, o meu trabalho ele é muito focado em filhotes de cães. Então, ele fica ali entre quando o cachorro tem 2 meses e 3 meses, quando ele acaba de chegar em casa. E eu pego muitos donos, mamães de primeira viagem, que nunca tiveram cachorro e pegaram cachorro. Igual a Paloma, que nunca teve um filho e de repente não, né? E teve o Léo. E aí, né, meu Deus, tudo novo. E o maior problema que eu recebo, principalmente pela idade, pela fase, é necessidades no local correto. Ninguém quer ficar limpando xixi 24 horas espalhado pela casa. Nem cocô, né? Nem cocô. Então esse é o top 1. É tipo, tem o top 2, top 3. É tipo o magnésio espalhado pelo box. É tipo isso. Entendi. Tá? E você falou que você usa reforço positivo. Exato. Como é que funciona? O que seria um reforço positivo? Um exemplo assim, né? Como é que seria um reforço positivo na hora de você educar o cão a não fazer xixi no pé da cadeira, sei lá? Tá. Você dá uma coisa boa para o cão. Isso é um reforço bom. Um petisco, um elogio, ele funciona com elogio? Sim. Existem vários tipos de reforços. Petisco, comida é um. Elogio, carinho, brinquedo. O brinquedo que o cachorro mais gosta. O elogio, o carinho. O cachorro ele tá sempre buscando a sua atenção. Nossa, atenção parece um ser humano, então. Carinho, elogio, brinquedo e comida. Exatamente. Tem tudo a ver, Adriano. Tudo a ver. Inclusive, quando eu vou... Qual é a diferença? Tem? Um é animal irracional, outro é racional. Só o tamanho do cérebro. Só o tamanho do cérebro. Mas a forma de educar é igual. É parecida, né? E isso que foi o que me fez estar dentro e ficar no box de CrossFit. Principalmente na Camon.
Porque O quê? eu o adestramento ou a educação? o reforço O positivo. reforço positivo? Dos professores, do dono, da Camon, de todo o relacionamento ali da aula, de não ser uma coisa punitiva, de não ser você fazer um exercício errado e... Não, você fez errado. Tá errado isso. Não, ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem ouvir. Olha, tá errado, mas... Ou, fala assim, Cris, joga o bumbum primeiro, assim, né? Faz assim. E quando joelho você pra faz fora, certo... calcanhar no chão. Exatamente. Seu calcanhar tá fora do chão, calcanhar no chão. Não precisa falar, calcanhar no chão, fora do chão tá errado. Não. Não é calcanhar no chão, não é calcanhar... Aliás, não é calcanhar fora do chão, não é calcanhar fora do chão. Tem gente que faz isso, né? É mais fácil. Cris, calcanhar no chão, calcanhar no chão. Isso, Cris, boa, exatamente. Mais ainda, mais um pouquinho, Cris, mais um pouco. Aí, exatamente, aí que eu quero ver seu calcanhar. Que é diferente de se o calcanhar tá errado, se o calcanhar tá errado. Tá errado. Não, Cris, não. Esse comando é inútil, Existe uma grande né? diferença de você apontar o erro, só apontar o erro, ou apontar o erro e falar, faça assim, e ainda depois fazer assim. Muito bem. Isso. Cara, tá legal, agora tá massa. Ou melhorou. Que às vezes não vai estar massa. Mas assim, você falar que tá massa, não é que você circunstancial, tá perfeito. né? Circunstancial. Naquele momento. Isso. Você melhorou, exatamente. Show. E você usa a palavra não nos seus comandos? Eu evito... Em quais situações? Eu evito usar a palavra não, tá? Não é porque existe o não é errado. Existe comando de obediência com não? Existe. Existem linhas de treinamento, de adestramento que as pessoas usam não. O não, o que eu tento falar para as pessoas, né? O não, ele tá muito já dentro da nossa cultura, né? Então, a gente fala muito mais não do que sim. Então, eu chegar para um dono de cachorro e falar, você está proibido em falar não, cara, não é real. Não é da rotina do cara. O fato de proibir já cria ansiedade. Exatamente. Já é ruim. Então, o que eu tento lidar? Eu tento mostrar para a pessoa que o não, ele tem que ser um comando igual senta, igual deita, igual fica. Então, por que eu tento evitar de falar o não? Porque como o não já está muito dentro da gente, o primeiro não é não, o segundo não é não, o terceiro não é não, o quarto não é não. Sacou? Então, eu tento substituir o não... Isso aí é o que acontece geralmente, né? Exatamente, que é o que acontece geralmente. E tem o não. A repetição do não. Fala 20 não seguidos, né? Então, assim, eu tento substituir o não por um que a gente é um som que se torna um comando, mas que marca para o cachorro que aquilo ali não tá certo. Cris, mas você não só trabalha com reforço positivo? Aí é teoria. Não sei nem se cabe reforço positivo não significa exclusão absoluta e total do negativo, né? Exatamente. Predominantemente... Eu vou te dar um exemplo super rápido aqui. Se eu tô treinando um cachorro e ele pula demais e eu viro de costas pra ele, pra evitar com que ele pule, isso não é reforço positivo, isso é punição. Mas é uma punição que não gera dor, não gera trauma, não gera nada disso, tá? Então, é isso. Você vira de costas, você falou que é punição, por que seria uma punição? É uma punição, porque eu tô deixando de dar o que o cachorro quer, que é a minha atenção. Ah, entendi. E isso aí, é punição. Mas não é punição... É pra ele. Mas não é uma punição dolorosa, não é uma punição traumática, porque eu tô deixando de dar alguma coisa pra ele. Depois eu te explico melhor, porque existe aí punição positiva, reforço positivo, reforço negativo, sim. Punição positiva, punição negativa. Então, aí é teoria. Show. Não, eu achei interessante porque... eu sei que você trabalha com isso, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, e aí eu fico sempre intrigado em... eu sei que nós, os seres humanos, são diferentes dos cachorros, mas nós somos animais. Sim. Então, por sermos animais, a gente tem coisas em comum. Sim. E se funciona, na minha cabeça se funciona para cachorro, por que não poderia funcionar para o humano, né? O que perderia? Né? Qual que é a desvantagem da gente usar um método que funciona com o cachorro com o ser humano? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha.
não necessariamente nada não funciona ou tudo funciona, né? Eu acredito que não é tudo igual, não, mas eu também acredito que nem é tudo diferente. Exatamente. Tem alguma coisa em comum. Tem muita coisa em comum. E eu sempre, quando eu vou falar com os donos, eu sempre acabo comparando muito com um neném. Um filhote é muito parecido. A educação de uma criança, eu vou botar o criança contrário. Ser humano é igual criança cachorro, né? Uma criança cachorro. A criança, ela não tem, quando ela nasce, até, sei lá, seus 2 anos, ela não tem ainda, ela não consegue segurar o xixi e o cocô. Sim. Porque ela não tem essa consciência fisiológica ali. O filhote é igual. E aí eu comparo. Por que eu tenho paciência para a criança usar fralda até 2 anos? É normal, a criança tem que usar fralda até 2 anos. Eu não vou querer que ela tire a fralda com 2 meses. Tá dentro das expectativas, né? E por que com um cachorro eu quero ensinar ele a fazer xixi num lugar em 1 semana? Com um filhote. Se ele não tem esse controle, e dá. Mais rápido. Se você tiver a expectativa de fazer isso com cachorro, você tem que ter com seu filho também, né? Então, seu filho, quantos meses tem seu filho? 1. Já faz xixi sozinho? Já faz xixi, ele já levanta a tampa do vaso? Tipo, né? Expectativa. Não, mas é porque é muito parecido. Eles não têm essa consciência corporal. Eles são puros. Cada momento que eles vivem é um momento de aprendizado. A criança é a mesma coisa. O cachorro, o filhote é a mesma coisa. Se ele ouve um barulhinho mais alto, ele pode ficar, se ele for um cachorro que já vem geneticamente com um trauma medroso, um barulhinho mais alto pode deixar ele com medo. A mesma coisa que uma criança pequena. Se der uma bombinha explodir perto dela, ela vai ficar com medo e às vezes aquilo pode traumatizar ela não gostar de barulho quando ela crescer. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de barulho. E aí tem uma coisa legal, tá até fora aqui talvez. No início, quando eu tava indo no box, eu trabalhava o dia todo e eu fui fazer um treino. E nesse treino tava tocando uma música muito alta. Muito alta. Isso lá em 2015, mais ou menos? Lá em 2015. Lá no início. E eu super estressada do meu trabalho e não sei o quê, babá. Aí começou a tocar um rock. Cara, eu comecei a ficar, por causa do som alto, meu Deus, que som alto, som alto. Comecei a me dar uma ansiedade, um desespero. Eu saí do treino e fui embora. Caramba. Mas por estresse. Por estresse do trabalho. Você já tem uma tolerância menor e já aí tem uma tolerância, somou com o estresse. Eu fui embora do box. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei... Putz, o que eu fiz, velho? Eu saí do treino por causa de um som. Não. Aí eu fui no outro dia, eu falei, não, peraí, deixa eu trabalhar isso daqui. E aí eu trabalhei isso em mim. É muito louco, né? Assim, eu trabalhei essa minha tolerância com som, com música. Porque aconteceu isso no boxe uma vez comigo. Foi interessante isso daí, sabe? Eu pude me trabalhar. Por falar nisso, então, você já tá então mudei de assunto, né? 5 anos com a gente, mas é até legal. A gente entrou numa outra linha que é interessante. Que outras transformações que você viu, né? Dentro dos últimos 5 anos. Então, tem muita gente que acha que se mulher, principalmente, né? Vai fazer crossfit, vai ficar gigante. Eu sou boa pra falar isso. Você é gigantesca, você ganhou muito musculosa. Gente, eu sou gigantesca? Não sou. Pra quem tá só ouvindo aí, depois quiser conferir a imagem da Cris, vai lá no YouTube. Vai lá, ou vem treinar um dia aqui na hora do almoço, que a Cris tá aqui, você vai saber se ela ficou muito grande e musculosa. Exatamente. Né? Isso é uma das coisas que eu falo bastante. Assim. Você tinha essa preocupação no início? Não. Não, né? Não. Nem pensava que você ia ficar gigante? Tá? Não. Pelo meu biotipo. Uhum. Né? Eu sempre quis ser assim, eu fico brincando com o Rafa, né? Eu quero uma six-pack. A única coisa que eu quero na minha vida é uma barriga trincada. Barriga trincada. E pra mim, eu achava que isso era a coisa mais fácil de acontecer, porque eu sempre fui magrinha. É fácil. Até hoje eu não tenho uma barriga trincada. Mas, assim, falando desse negócio de crescer, cara, eu sempre fui uma pessoa que eu comecei a fazer primeiro o crossfit, por uma ali, né? O esposo tá indo, o marido tá indo, vamos nessa. Mas depois eu comecei a ter uma outra consciência, que era saúde. Ponto. Saúde. E aí eu sempre fui uma pessoa muito medrosa de me machucar e tal. E eu nunca fui além
Nunca passei dos meus limites. Então, assim, quando eu... Você era mais conservadora nos treinos. Mais conservadora. Eu tenho um perfil conservador. Até para investimento. Eu sempre fui muito conservadora. Mas, gente, é mentira. Se você fizer CrossFit, você não vai ficar grande. Não vai. Você pode, né? Mas aí depende muito da sua personalidade. Se você tá sempre quebrando metas ali dentro do CrossFit Desafio. Agora eu vou bater meu... Eu, no caso. PR, você, no caso, exatamente. Eu tô há 5 anos toda semana buscando e só no quebrar treino. PR, né? Só no treino. Só treinando na aula. E alimentação, lógico. Exatamente, também. mas isso é exceção. Né? Exceção. Se você não é obrigada. Não. O ponto aqui, você não é obrigado. Você não queria dar o seu máximo, você queria conservar, pegar mais leve, fazer mais devagar e ninguém te obrigou e isso foi exigido, né? Nada. Ninguém exigiu, mas assim, mudou muito meu corpo. Mas não para crescer meu corpo. Eu não cresci. Eu defini o meu corpo, eu consegui me manter. Eu já tive quase 30% de gordura. Sabe a falsa magra? Uhum. Todo mundo me olhava e falava, você não precisa fazer nada, você pode comer tudo. Só que eu estava com quase 30% de gordura. 1/3 do corpo era gordura. Exatamente. Só que ninguém via isso. E eu ainda era muito influenciada pelas pessoas falando, você não precisa, você pode comer tudo. Mas eu sabia que eu estava com quase 30%. E então eu mudei o meu corpo no aspecto de definição, resistência, mas eu sou magrinha. Sou magrinha, continuo magrinha. Inclusive é aquilo, né? Os gordinhos têm os traumas de serem gordinhos. As magrinhas também têm traumas de serem magrinhas. Eu costumo dizer que o seu objetivo, né? Ele vai depender muito mais, né? Uma parte é o biotipo, uma parte, né? Que tem uma parte que você não controla e tem uma parte que você controla, que é quantas vezes por semana você faz o treino e quando você vem treinar, o quanto você se esforça dentro do treino, né? Se você pegar mais leve, você vai ter um tipo de resultado. Se você for mais intenso, pegar mais carga, fazer mais vezes, você vai ter outro tipo de resultado. E aí, somado a isso, a alimentação. Se você comer mal, né? Mal, leia-se, que desfavorece o seu objetivo, você não vai atingir seu objetivo. Se você comer melhor, ou seja, alinhado com o seu objetivo, né? O cara que quer crescer, ele precisa comer mais do que ele gasta para ele crescer, para o corpo acumular energia. O cara que quer perder, ele tem que comer menos do que ele gasta para o corpo queimar, né, calorias e o excesso. Então a alimentação está alinhada aí com o objetivo. Se você quiser ficar grande, dá para ficar. Se você quiser manter, dá para manter. Se você quiser perder, dá para perder, né? Então tá alinhado aí com... Mas assim, sabe o que foi muito legal na trajetória? Foi que eu entrei com um objetivo que era agradar, talvez, uma pessoa. Aí, depois de um tempinho, eu entrei com o objetivo, aí meu objetivo mudou, que era saúde. Saúde. Quanto tempo virou saúde, mais ou menos? Eu acho que depois talvez do primeiro ano, eu acho. Eu demoro para as coisas, viu? Não é rápido as coisas para mim, não. Acho que depois do primeiro ano eu já comecei a virar saúde. E hoje, aquilo foi pulando etapas, assim, passando as etapas e hoje é corpo. Engraçado. Porque eu já criei uma rotina, eu tenho uma saúde massa, eu criei a rotina da alimentação. O que você chama de uma saúde massa? Assim, como é que você mede a sua saúde massa? Fazendo exames. Legal. Pelo menos pra mim. Uhum. Se eu faço exame, eu tô vendo que meu coração tá bom, as minhas taxas estão boas e não sei o que, tá tudo legal. Mas, assim, existe sempre aquelas pessoas, né? Fumou, bebeu a vida inteira, colesterol alto ou não tem nada. E viveu muito. Mas essas são as exceções, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre fazendo exame, vendo as taxas. Às vezes a gente tem uma predisposição familiar, genética. Sim. Que a gente precisa tomar cuidado. Que tem uma parte que não depende de você. Não depende, é o que você diz. E tem uma outra que você pode controlar. Exatamente. O que você vai fazer, né? Você vai, comi bem, treinei bem, diminui as minhas chances de desenvolver uma doença.
Se vou ter ou não é garantido, mas pelo menos fiz minha parte aqui e tô diminuindo a chance, né? Hoje a minha mentalidade, hoje passou a ser corpo porque tudo o resto que não era natural agora já tá mais natural para mim. Eu já faço sem pensar. Eu não como... eu já consigo me alimentar sem pensar que aquilo é uma obrigação eu me alimentar desse jeito. Então eu passei essa fase. Depois de 5 anos. Eu passei essa fase e agora sim eu penso em... Cara, eu quero uma six-pack, eu quero me sentir, eu quero ficar mais definida, eu quero ganhar isso, porque eu consegui tornar o que é muito difícil para as pessoas, né? Alimentação, sono, rotina. Eu tive isso. E aí, como falam, né? Eu sou uma tartaruga. Eu sou uma tartaruga e eu ando devagar, tanto que 5 anos. Então, assim, Mas o tartaruga que continua caminhando sem parar, né? Exatamente, que continuou. Então, isso é que é o mais massa. Assim, eu vejo a minha trajetória antes, eu falo, cara, que legal. E hoje eu não saio mais. Eu falo, pô, já 5 anos, que massa, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que minha mentalidade como tá. Você entrou com um objetivo, cumpriu. Mudou, botou outro objetivo, cumpriu. Colocou agora o terceiro objetivo. Já tô até colocando mais peso. Olha aí. Mas, colocou o terceiro objetivo, bom, pelo histórico aí, se continuar a consistência aí, você vai atingir seu terceiro objetivo também. Vai dar certo. Show de bola, Cris. Então, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Se você gostou desse podcast aí, quiser ouvir mais conteúdos como esse, você pode acompanhar a gente aí pelo YouTube, pelo Spotify, pelo iTunes. Basta você procurar lá, Camoncast. Muito obrigado, eu sou Adriano Teles. Eu sou Cristiane Evelin. E até o próximo episódio.